Mas ó, o segundo videozinho que nós vamos assistir seria referente a vazamento, seja vazamento de animes, de séries, de jogos, aquela coisa toda. E dessa vez nós vamos assistir um vídeo de um cara que a gente mal assiste aqui nas nossas lives, nosso mano Piscine, que ele vai falar justamente sobre vazamentos, que quase sempre são um problema, bagulho chato. Então, sem mais delongas, deixa eu ver se o áudio tá funcionando. Tá funcionando, então vambora. Eu odeio vazamentos, vai tomar no... Normalmente eu trago temas mais Que isso, cara? Calma, 5 segundos de vídeo já meteu essa bomba. específicos aqui no canal. E ultimamente temas bem traumáticos, né? Mas vocês não... Aquele incidente lá do hospital que teve... Foi o pântano de Dagobah, alguma coisa assim. Aquilo sim foi traumático. Aquilo foi traumático pra caralho. não perdem por esperar. Ué? Au! Au! Meu Deus! Eu sei qual que é essa imagem que tava se formando. Puta que pariu! Hoje é diferente porque hoje eu estou puto e eu quero falar de diversos casos. Peraí que o mod pegou a choques. Bom vídeo do Piscine. Já assisti esse vídeo. Spoiler pra quê? É tipo um spoiler que era pra ninguém saber. Vazamento. Só curta aquele que sai das suas pernas. Au! Baby, I'm pretty. E o problema dos vazamentos. Talvez um jogo vazado antes da hora, talvez a confirmação de algo que era uma teoria, ou às vezes o vazamento de um literal filme inteiro. Assim, tirando a parte do filme inteiro, mas eu acho que, assim, algumas coisas as empresas devem deixar vazar, com 1 milhão de aspas, justamente para testar o termômetro. O que seria o termômetro no caso? A recepção do público. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer um vídeo, que normalmente eu lanço vídeo sábado e domingo nos meus canais principais. Eu posso simplesmente jogar a ideia em uma live no meio de semana ou semanas antes desse vídeo sair, para ver o que o pessoal acha. Será que vai ser uma boa ideia? Será que o meu público vai gostar ou não vai? Sabe? Isso aí seria mais ou menos medir o termômetro, para ver como é que eu vou dizer assim, tenta prever a reação das pessoas. Acho que assim eu consigo colocar de uma forma melhor. E também tem as falhas de segurança que acontece tipo de ver o filme inteiro. Só que não, eu não vou estar falando daqueles vazamentos menores, coisinhas mais simples, que nem a época que o Tom Holland falava mais que a boca. O que eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca acreditei que ele tava falando as coisas sem querer. Pra mim era tudo meio controlado ali, mas ai, teoria da conspiração, guys. Porque eu honestamente eu não me importo o suficiente com filmes da Marvel pra prestar atenção nessas entrevistas, então foda-se. esse é um tipo de vazamento que não afeta tanto assim a situação do que está sendo vazado. O que eu vou focar aqui hoje vão ser hacks, vazamentos que afetam a empresa ou a própria fanbase. Mas antes do conteúdo, primeiro o link da descrição tem o meu canal de gameplays, o Jojando, vídeo de segunda a sexta, e eu não tô só divulgando esse canal porque eu quero que vocês vão lá assistir, eu tô divulgando porque ele é um dos motivos de eu tá puto. Se você me assistir lá, tu sabe que eu adoro Guilty Gear Strive. É um jogo de luta muito bem feito, extremamente divertido, que eu tô muito feliz de ter voltado a jogar. E atualmente o Guilty Gear Strive tá numa situação bem boa, recebendo anime. A Lucy de Cyberpunk Edge Runners já foi anunciada como uma personagem jogável que vai estar sendo introduzida no jogo mais futuramente. Bacana, eu acho. Acreditem se quiser, mas eu ainda não vi o anime de Cyberpunk. Eu não tô tão interessado assim em assistir. Como eu tinha falado na live de sábado, eu acho que anime shonen no geral tô meio que... Não sei, eu acho que eu, de fato, eu tô finalmente deixando de ser o público-alvo disso daí, e é isso. E tá tudo bem no fim do dia. Só que recentemente o jogo que é feito e publicado pela Arc System foi hackeado. Eu pesquisei ali para ver se eu encontrava o que aconteceu para causar esse hack, qual que foi a brecha ali que os hackers usaram, mas eu não achei nada, até porque independente, o que importa é o que aconteceu depois do hack. O código fonte do jogo foi totalmente vazado, mostrando conteúdos de temporadas que nem lançaram, que nem foram anunciadas, não tem nada na internet, mas depois desse vazamento agora tem. Vazaram personagem que nem tinha sido anunciada, vazaram o moveset da Lucy. Estão até falando que se você jogar o Guilty Gear Strive, você sofre riscos de ser hackeado, mano.
Não, calma, aí também já é demais. Meu Deus! O que essa parte final aí, não, você não vai ser hackeado, não precisa nem se preocupar. Se alguma brecha tivesse sido encontrada para hackear os usuários, os servidores provavelmente já teriam caído para eles arrumarem isso, porque senão ia ficar uma imagem muito feia para Arc System, sem contar que não é tão simples assim. Mesmo que eles tivessem achado. Assim, já aconteceu de alguns jogos serem propositalmente criados com o intuito de hackear o usuário. Mas normalmente são jogos menores, são jogos indies que isso acontece mais. Aí a Steam automaticamente removia. Agora de console é praticamente impossível, sabe? Assim, eu acho que se, sei lá, tiver algum hack de console, alguma coisa desse tipo, vai ser mais para pegar as informações bancárias, tipo o cartão de crédito que a pessoa usa para comprar jogos digitais, sabe? Agora, fora isso, eu acho que não tem informação valiosa pro hacker. Porque hoje em dia os hackers. Porque hoje em dia os hackers estão atrás de informações. De alguma forma para conseguir saber o que você faz, deixa de fazer, onde você mora, coisas desse tipo. E não mais tipo, haha, vou derrubar o sistema aqui, sabe? Tô falando no caso de uma pessoa normal, tipo, você que tá acompanhando essa live, barra vídeo. Entenderam? Misura. Eu lembro. Pera. Nossa, caralho, eu li. Pera aí, que deu um tilt no meu cérebro. Choques, hackearam com PC da positivo. Calma, respira, ser hackeado no jogo é demais. Misura, eu lembro que uns hackers vazaram uma versão incompleta de Half-Life 2 lá em 2003, que é uma versão beta do Half-Life 2. Caraca, disso aí eu não sabia. Realmente eu não sabia. Da parte que o Half-Life 2 meio que foi vazado por conta de um hacking. Algum jeito de hackear os PCs das outras pessoas que estivessem jogando o jogo online, primeiro o jogo precisaria ter passado por alguma atualização, e essa atualização precisa ser revisada pela Steam. A Steam logo veria que tem algo de errado ali e não aprovaria, sem contar que a Ark ainda tem todo o acesso ao Guilty Gear, eles não perderam acesso ao jogo. Só que o que interessa é que quando rola um vazamento, seja de natureza boa, algo planejado pela própria empresa, ou de natureza ruim, como é o caso aqui de ser um hack, tem um monte de gente feliz da vida, anunciando a torto à direita os bagulho que foi vazado, como se fosse algum tipo de anúncio oficial. O que, cara? Assim, dependendo do quanto você é fã de uma franquia, você vai querer saber, tipo, será que vai ter tal personagem? Ou aquela coisa toda e tal? Você pode querer procurar, você pode querer saber. Normalmente, quando eu tava lendo Bleach, antes de Bleach acabar, eu queria saber que ia acontecer nos próximos capítulos. Então eu consumia as coisas que nem um maníaco do caralho. Mas, só que assim, era aquelas coisas que eram vazadas, mas num tempo normal, sabe? Tipo, segunda-feira vaza uma página de um capítulo, na outra vai, sei lá, soltar a sinopse do capítulo, aquela coisa toda, né? Agora aí não, aí já é completamente diferente, já é hacking. E assim, você pesquisar por conta própria, acredito eu que não vai dar problema. Mas eu acho que divulgar, tipo, fazer um vídeo falando sobre isso pode dar merda. Porque, bom, meio que precisaram invadir os arquivos internos de uma empresa, pegaram dados sensíveis, jogaram na internet e você está divulgando isso. Então, Tanto que teve até um maninho que fazia lives aqui na Twitch, que fazia lives de jogos da Nintendo. Só que o grande diferencial é que ele fazia lives de jogos que ainda não saíram. E ele se fudeu lindo com isso. Então, assim, do mesmo jeito que aquele carinha se ferrou, quem também tá divulgando as coisas relacionadas ao vazamento pode se ferrar, sabe? Cara, eu não consigo achar isso legal, mano. Vendo por um lado positivo, eu espero que a Arc System preste atenção no sistema de segurança dela pra eles tomarem mais cuidado com esse tipo de coisa acontecendo, porque não é a primeira vez que isso rola. Só que agora, ter conteúdo que não foi nem anunciado, vazado, é foda, mano. Tipo as pessoas discutindo que tipo... Isso também aconteceu com Mortal Kombat 1. Quando os personagens de DLC começaram a pipocar no jogo, semanas antes eu, por exemplo, já sabia quais personagens que iam sair, porque teve um vazamento, o pessoal comentava lá, comentava cá, e eventualmente qualquer um que acompanhasse o cenário de jogos de luta tava sabendo. Tipo, ia ter o Homelander, ia ter o Omni-Man, ia ter o Pacifista, o Pacificador, não sei. E depois ia ter a Sector e a Cyrex, que são mulheres agora, o Noob Saibot, coisa toda. Enfim, a gente já tava sabendo antes, tipo, semanas antes de saírem as DLCs de Mortal Kombat 1.
Tipo de personagem a Lucy vai ser baseado no moveset vazado que provavelmente vai sofrer várias mudanças. É um bagulho insuportável porque não tem como fugir. Se você consome alguma coisa e rola um vazamento daquela coisa e você não quer ver, meu amigo, boa sorte, não use a internet. Eu obviamente não cliquei em nenhum vídeo pra ver o que os personagens novos estão fazendo e nem sei o que, só que não tem como evitar ver um desgraçado que coloca na thumbnail dele lá, grandão, a foto da personagem novo escrito vazamento. Caralho, obrigado, mano. Agora eu já sei como é que é a cara do boneco. Mas isso sou eu no meu pessoal. Eu não gosto de vazamentos, estragam a surpresa do anúncio oficial, mas ainda assim, isso... Eu acho que esse é o menor dos problemas. Como eu falei, pode dar realmente problemas graves pra quem divulga esse tipo de vazamento. Assim, porque lá na gringa, normalmente quando o tipo de vazamento acontece e tal, da cadeia, irmão. Não é simplesmente um processinho, você paga 10 mil dólares e GG, sabe? Não, você vai pra cadeia. Lá no Japão, por exemplo, teve o pessoal que foi preso por vazar os capítulos de Jujutsu Kaisen. Que eles estavam vazando os capítulos semanas antes do lançamento oficial. E uma galera foi presa. Pra vocês terem ideia. Talvez aqui no Brasil, pelo menos eu não tô me lembrando de vazamentos, de coisas desse tipo. Se bem que aqui no Brasil o pessoal hackeia sites do governo, sites de time de futebol e os caralho... E a gente nunca vê esse pessoal sendo preso, nem nada do tipo. Então, aqui no Brasil, é um pouco estranho você ver alguém ser preso por conta disso. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não tô me lembrando de nenhum na cabeça agora. Isso não é nada, porque vazamentos podem ser muito piores para várias pessoas, empresas ou negócios. Choques. Nossa, mas imagina reprogramar tudo de novo por causa de um vazamento. Às vezes não é nem isso. Às vezes também você vai ter que refazer os movimentos da personagem. E o Guilty Gear, ele tem um estilo artístico próprio. Por sorte, ele não é desenhado, que nem Schoolgirls, por exemplo. Mas, já pensou se fosse? Você ia ter que redesenhar movimentos por conta de um vazamento? Ia ser uma merda. Chokes, obrigado. Agora eu sei, antes de apertar o vídeo. Não tem um cara que vai ser preso por supostamente roubar o Switch 2 e mostrar nas redes sociais como ele é? Sim. Sim. O cara com certeza vai ser preso. Não sei se é verdade, pois não vi o vídeo. Eu não vou divulgar esse tipo de coisa aqui, em live, até pra não ter problema pra mim. Mas eu assisti o vídeo de forma particular, né? Teve alguns youtubers que postaram aquela coisa toda, né? Então eu assisti pela curiosidade. E sim, esse cara vai se fuder, porque aparentemente ele pegou o Switch 2 de uma loja. Ou seja, roubo, como o roubo tradicional. E fez o vídeo. Que assim, quando você... Eu vou falar aqui sobre produção de conteúdo para jogos, né? Vamos supor que eu tenha a chave do... Deixa eu pensar aqui no jogo. Do Capcom Fight Collection 2. Que é essa nova coletânea aí de jogos da Capcom. E aí eles vão lá, me dão a chave, me dão um tempo pra testar, um tempo pra fazer o vídeo e tudo mais. E eu não posso falar que eu tenho a chave desse jogo, ou qualquer coisa desse jogo, até uma data limite, que no caso seria a data de embargo, entendeu? Então até lá eu não posso falar, por exemplo, né? Até lá eu não ia poder falar pra vocês, por exemplo, que eu tô jogando esse jogo, tem esse jogo aqui, tem aquele outro, essa versão aqui tá boa, essa versão tá ruim, não sei o que, não sei o que, entendeu? Tipo, tem prazos. E pra produtos e tudo mais é a mesma coisa. O cara furou um embargo e ainda por cima aparentemente roubou o aparelho. Então vai se fuder de uma forma linda. Imagina. Ele vai ser preso só porque ele queria ser o primeiro na internet a falar sobre um tema. Olha que jeito merda de ser preso. Negócios. Por exemplo, em 2014 a Sony foi hackeada e além do vazamento das informações pessoais de vários funcionários, o que por si só já é um bagulho paia, o filme Interview foi vazado junto com vários outros filmes. Só que pra piorar, o grupo que hackeou a Sony tava ameaçando ataques terroristas em cinemas que apresentassem o filme Interview, porque eles não gostavam da ideia de uma comédia política, principalmente pelos assuntos que estavam sendo abordados no filme, a ponto deles fazerem essa ameaça, o que além de prejudicar a Sony, criou um terror generalizado. Nossa, eu lembro disso daí, cara. Que tipo assim, era um filme que zoava a Coreia do Norte e tinha esse lance aí que poderia ocorrer atentados nos cinemas. Aí tipo, caralho. Não que eu fosse assistir esse filme, tipo, na época, foda-se pra mim, mas eu lembro das notícias do pessoal meio assustado
com a situação. Porque começou assim, foi com o hackeamento da PSN e depois se escalonou pra ameaça de coisas em cinema, sabe? Foi de 0 a 100 muito rápido. Rei Raposa, jeito bem imbecil de ser preso. Concordo. Misura, quando você falou sobre pessoas serem presas por vazamentos, eu lembro de um hacker britânico que foi preso por ter vazado o GTA 6. Sim, porque de certa forma é roubo, né? E você também tá invadindo dados da empresa. Você tá basicamente compartilhando dados sigilosos de uma empresa. Isso aí, obviamente, é crime. Então aí não tem muito o que fazer. A gente também não pode deixar de citar o X. Ih, a live caiu, que buceta. Alô? Alô, alô, voltamos, voltamos. Alô, alô, estão me ouvindo? Voltou, voltou. Do nada minha internet tinha caído. Do nada minha internet tinha caído. E é isso. Mas tá tudo bem, voltamos. Tamo aqui e é isso. X-Men Origins Wolverine, que alguns dias antes do seu lançamento teve uma versão não finalizada vazada, que teve aproximadamente 4 milhões de downloads, o que não fez o filme ser um desastre em bilheteria, mas ainda assim afetou bastante a reputação do filme. Ou talvez um dos piores vazamentos de todos, que foi o Star Wars Revenge of Sith, um filme que era muito hypado, muito antecipado. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã de Star Wars, não. Eu não gosto de Star Wars, vou ser bem sincero. Tipo, o pessoal fala, pô, Luquita, você viu o filme de Star Wars, mídia de Star Wars, que não sei o que. Eu fico tipo, não, amigo, não é muito minha praia, não. E ele sofreu um vazamento antes de lançar, envolvendo até o FBI para descobrir quem que era os filha da puta envolvidos nesse vazamento. Para muita gente que tá assistindo, talvez vocês não se importem muito com spoilers ou vazamentos, mas o dia que vocês gostarem tanto de uma obra, tanto de alguma coisa, e vocês tomarem um spoiler massivo na cara de vocês, é sempre um bagulho bem chatinho, tá ligado? Mas eu não coloquei... Assim, eu não ligo muito pra spoilers, não. Porque assim... dependendo do spoiler, às vezes eu fico meio interessado pra assistir, pra saber, como é que chegou nesse ponto? Ou então, tipo, não. Tipo, não tô muito afim. Bom que aí também a gente já sabe, né? Se alguma coisa vale a pena de se assistir ou não. Por exemplo, se alguém me fala que tal filme vai ter multiverso, por exemplo, já me afasta, porque eu não quero saber de multiverso. Entende? Rei Raposa, Star Wars Episódio 3 é meu favorito. Chokes, bora fazer o Luquita vestido de princesa Leia. Chokes, nunca assisti completo o filme dessa franquia, sempre durmo. Eu realmente não tenho nenhum interesse na franquia Star Wars. Luquita vestido de princesa Leia seria uma princesa raposa. Dependendo do spoiler, me dá uma tristeza. Depende muito. Por exemplo, eu já comecei a assistir One Piece sabendo da morte do Ace. Só que, tipo assim... Tá, eu quero ter a experiência pra ver se realmente a morte do Ace foi boa ou não. E no fim não foi, tanto que eu não senti nada quando o Ace morreu. Nada, nada. Tipo, só foi estabelecido que ele é irmão do Luffy e é isso, foda-se, tem empatia pelo personagem, não é assim que funciona. Meu pai tá cansado de multiverso em linha temporal. Sim, eu entendo seu pai, ô Rei Raposa.
Porque se torna uma coisa muito preguiçosa. Porque assim, nossa, vamos supor, tem uma série, um filme, que foda-se o que seja, tá trabalhando com linhas do tempo. Aí acontece uma coisa que em tese deveria ser irreversível, só que aí não acontece. Tipo assim, você não vai levar a sério, porque tipo assim, é uma linha do tempo, isso deu certo, sabe? Não é tão diferente quanto, sei lá, um universo alternativo criado por fãs, sabe? Tipo os AUs de Undertale. Eu ia falar Undertale. Aí ia ser foda, né? Undertale. Mas eles entenderam. Spoiler na mesma linha de vazamento, porque você pode sofrer spoiler de uma coisa que você não viu, mas é um filme ultra velho que várias pessoas já viram e já estão falando sobre. Já o vazamento é uma parada que ninguém viu, que não era pra ninguém ver até o bagulho ser oficialmente anunciado, e é isso que me deixa bolado. Só que além desse fator pessoal meu de não gostar de vazamentos, isso pode ser uma parada que afeta muito mais do que a experiência de quem consome alguma obra. Ou muitas vezes, o que eu acho até pior, vazamento de dados de pessoas que não tem nada a ver com aquilo, são só funcionários que estão trabalhando no lugar. Mas tem aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal: sempre vai ter alguém para ser melhor do que você em alguma coisa e alguém para se fuder mais em outra. Algumas pessoas já tiveram sérios problemas na vida delas depois de vazarem alguma coisa que elas não deveriam. Então vamos dar alguns exemplos. Também, né? Vai fazer merda. Quer fazer merda e não quer se fuder? Aí é foda. É que nem querer ver Deus, mas também não quer morrer. Porra, me ajuda a te ajudar, amigo. Aqui de algumas empresas que, honestamente, foram até um pouco longe demais. Genshin Impact. Começamos bem. Em vários jogos por aí existem os beta testers, que são pessoas que testam uma versão beta de uma atualização, de um jogo, de uma DLC, para ver se tá tudo bem, se precisa de algum balanceamento ou alguma coisa assim. E esse era o caso com esse maluco aqui. Eu não vou falar esse nome. King Hair. King Hair. Porque eu vou falar errado, tá? Então, é esse cara. O mano em questão era um desses beta testers que assinou um contrato para fazer os testes de uma... Deixa eu ver. Choques. Um dos piores problemas, mas... Eita porra. Um dos piores... Já perdi a letra. Um dos piores problemas que acho disso é vazamentos falsos, onde tem um hype dos verdadeiros e colocam os falsos no arquivo pra dar mais fogo. Foi tipo quando saiu Vingadores Ultimato e... falaram uma verdade, só que ao mesmo tempo uma mentira, que no caso seria a morte do Homem de Ferro. Falaram que ia ser de um jeito, só que no filme foi de outro, entende? Era isso. A raposa quer ir pro céu, mas não quer morrer. Tinha que ser o Genshin. Genshin. King Hair. King Hair. A nova atualização. E ali tava lá jogando, só que ele pensou: porra, mano, vou mostrar pro meu amigo, vou gravar um videozão aqui e mandar pra ele, que mal vai fazer? Mal sabia ele que aquele amigo era o amigo da onça, malandro. O filho da puta não teve as moral de ir lá e vazar a gameplay online, mané. O que aconteceu? O beta tester foi insta-processado em $70 mil, irmão. Olha, sendo bem sincero, nessa situação eu ia pra cadeia, mas não seria nem por conta de não conseguir pagar a multa, seria por assassinar. Mas peraí, tem dois idiotas, tem dois cabaços no caso. Por que o cara foi filmar pro amigo, irmão? Normalmente, quando você vai fazer um beta testing de algum jogo, fica nas letrinhas miúdas que você não pode compartilhar certas informações. Até quando você vai fazer o beta testing de algum jogo indie, por exemplo, o que acontece? Você conversa também com a empresa e tudo mais, a primeira coisa que você pergunta seria o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, por exemplo, se eu estiver testando um jogo, alguma coisa, vocês não vão ficar sabendo, a menos que a pessoa / empresa autorize que eu fale sobre. Caralho, o cabaço simplesmente gravou um vídeo e o outro cabaço ainda divulgou. Se eu fosse a empresa, eu metia processo nos dois, que se foda. Não só em um, nos dois, foda-se. Um por ter divulgado, um por ter quebra de contrato, e o outro por ter propagado uma coisa que não era pro público saber, sabe? Tipo assim, eu processava os dois, que se foda.
Esse outro caso aqui não fudeu a vida de ninguém nem nada, só fez a Sony parecer idiota. Geralmente alguns consoles têm a sua versão Slim, que você já deve estar bem familiarizado com isso. E não era diferente com o PS4, só que o PS4 Slim foi vazado algumas semanas antes de ser anunciado. Mas a Sony decidiu não fazer nada, eles não deram strike, eles não derrubaram conteúdo, eles só fingiram que nada estava acontecendo. Quando alguém ia lá e perguntava do PS4 Slim, eles falavam, quê? Não, isso não existe, cara, do que você tá falando? O que resultou nesse vídeo aqui, que é o console sendo oficialmente anunciado, e eu nunca vi um anúncio tão broxa quanto esse, mané. Se liga na reação do palco. Lighter and more energy efficient. Uau, hein, mané? Acho que a rapaziada ficou até sem palavras ali com aquelas informações. Mas, honestamente, esses casos nem se comparam com o caso do Axel. Ele hackeou diversos computadores da Valve e vazou o source code do Half-Life 2, que na época nem tinha lançado ainda. E o Gabe, que é o cabeça por trás da Valve, em muitas ocasiões ele aparenta ser um cara bem gente fina. Por exemplo, Half-Life Black Mesa é tipo um remake de Half-Life 1, e ele começou como um projeto de fã, mas quando eles apresentaram ali pro Gabe, pra rapaziada da Valve, eles gostaram tanto que eles falaram, não, ó, pode fazer esse fangame ser um jogo mesmo, anuncia lá no Steam, pode vender e fazer teu dinheiro. E assim, rapaziada, vamos combinar que isso é um bagulho raro. Eu, pelo menos, nunca vi uma empresa do tamanho da Valve fazer uma parada assim com um fangame. Só que nesse caso aqui, a Valve decidiu tomar medidas mais drásticas, já que certo dia o Axel acordou ali, tava pra começar o dia dele, quando ele é recebido por diversos policiais apontando armas pra cara do moleque, levando ele preso no mesmo instante pelos crimes e prejuízos que ele deu pra Valve. Caralho? Tá vendo como o vazamento de informação às vezes pode ser uma parada bem problemática? E assim, mano, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, tem milhares... Black Mesa é Absolute Gaming. Chox, mais desanimado que turma de escola numa segunda-feira. O Black Mesa é Absolute Gaming. Eu ainda não joguei essa versão. Eu preciso jogar. Milhares de casos de vazamentos, tem vazamentos positivos que até ajudaram o bagulho que estava sendo vazado, mas no geral é um bagulho que pode acabar afetando muitas pessoas negativamente, além da fanbase que não gosta desses spoilers e pá. E de novo, minha opinião, eu não gosto disso, eu não gosto de ficar pisando em ovos quando eu tô mexendo no YouTube ou literalmente qualquer outra coisa pra não ver um desgraçado que colocou uma thumbnail ali falando confirmado, próxima personagem. Spoilers tendem a ser um bagulho chato, mas quando o spoiler vem de um vazamento, pior ainda mais, porque tu fica dependendo do bom senso das pessoas de não estragarem a experiência. Depender do bom senso das pessoas é uma péssima ideia, no mínimo. Experiência dos outros. Na época de Jujutsu Kaisen, por exemplo, quando o mangá tava chegando no final, era vazamento atrás de vazamento, mano. Os capítulos sempre saíam tipo uns 3 dias antes. E é claro que tinha os youtubers sem noção nenhuma que pegavam um personagem que morre no capítulo e coloca na thumb assim, morreu. Caralho, mano, obrigado. Ninguém nem começou a ler o bagulho. Uma coisa é o spoiler tá no vídeo, tá ligado? Você tem que clicar pra você ver o bagulho. Agora na thumbnail? Oh, meu Deus do céu, mano. Bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdão épico, moleque. Não esquece de se inscrever lá no meu canal secundário, o Jojano. Vão lá ver minhas gameplay precisa de Guilty Gear Strive, que eu só jogo de Zoner, tá? Zoner... Cala a boca, hein? Não vai falar mal de Zoner. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Eu odeio... Ah, esse corte seco no final. Mas bom vídeo do Piscine. Eu acho que deu pra gente conversar sobre algumas coisas. A minha internet quase vazou do vídeo no meio, mas tá tudo bem.